Olá, boa noite a todos e bem-vindos a mais um BMC Talks. Hoje à noite o assunto é competitividade. Como deixar o Brasil mais competitivo? Vamos entender melhor quais são os pontos, quais são os entraves nos quais o Brasil deveria trabalhar e superar para se tornar um país mais atrativo para investimentos nacionais e estrangeiros e ganhar assim competitividade. E para isso, a convidada especial do Talks dessa noite é Tatiana Ribeiro, que é a diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, muito boa noite e bem-vinda ao BMC Talks. Boa noite, Carlos. Boa noite a todos que nos acompanham também hoje aqui. É um prazer imenso estar com vocês hoje. Prazer todo nosso. Muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. Tatiana, pergunta de rotina, pergunta de tradição aqui no Talks. Quem que é Tatiana Ribeiro em um minutinho? Tatiana Ribeiro é uma entusiasta da melhoria do setor público brasileiro, uma apaixonada por políticas públicas e tem liderado aí o MBC nos últimos 15 anos. E o que é o Movimento Brasil Competitivo? Como a gente explica isso para o nosso público? Bom, o MBC é uma organização hoje que está se colocando como um grande centro de referência de construção de conhecimentos aí em competitividade e articulando aí o setor produtivo em torno dessas várias agendas. Além disso, né, a gente começa a nossa história como uma organização da sociedade civil de interesse público, então somos a primeira OCIP do Brasil a trabalhar com a agenda de gestão pública e muito focados em apoiar o setor público a desenvolver projetos complexos. Então, a gente teve uma trajetória bem longa aí na primeira década de existência, o MBC completa 22 anos esse ano, mas a primeira década ela foi muito pautada pelo apoio a governos, né, dos diferentes níveis na implementação de projetos complexos. Então, a gente fez, acho que algumas experiências muito gratificantes e desafiadoras, né, na implementação de soluções nas áreas de educação, de saúde, de melhoria da eficiência de gasto, de aumento de receita, de planejamento estratégico. Então, tentando realmente apoiar o setor público aí nesses vários desafios. Acho que isso foi uma característica bastante forte ali da primeira década. E na segunda década, a gente começa a fazer uma grande reflexão também sobre o impacto desses vários temas e dessas várias agendas no longo prazo, né? Como é que a gente conseguiria realmente ter uma grande sustentabilidade desses resultados que tinham sido pilotados ali a nível local e de que forma a gente conseguiria realmente avançar para contribuir de forma mais expressiva para a agenda de competitividade, né? Acho que a crença lá atrás era que se a gente conseguisse ter uma melhoria significativa dos 40% do PIB que o setor público significa, isso teria um impacto muito grande para o país como um todo. A partir desse novo momento, né, a gente começa a entender que para ter resultados de longo prazo, né, que pudessem ter um impacto significativo na economia, a gente precisava trabalhar no advocacy de causas que eram caras para o desenvolvimento do país. Então, o MBC começa a ampliar o seu olhar e ele passa a querer contribuir para a melhoria do ambiente de negócios, né? Então, hoje a gente se coloca como um grande centro de conhecimento, de construção de soluções aí para a competitividade do país e sendo um grande hub também de conexão entre os setores público e privado. Então, a gente acaba sendo um espaço muito genuíno de debate, de construção e de advocacy em torno dessas várias causas, né? E aí, quando a gente entra na agenda em si, a gente acredita o significado para a gente de um país mais competitivo é um país que eu tenha a garantia de ter bem-estar social para a minha população e que isso é feito por meio de uma agenda de desenvolvimento econômico, né? Então, a gente realmente acredita que a melhoria do ambiente de negócios e a própria agenda de investimentos, de atração de mais investimentos, ela é fundamental e é dessa forma que a gente vai conseguir garantir mais renda, mais emprego e mais desenvolvimento para a nossa população, tá? Claro. Então, essa é a nossa grande bandeira. Tá? Pois é, vários pontos que você tratou, interessante, a gente vai destrinchar um por um, mas primeira questão, o Brasil é um país que melhorou muito nos últimos anos, também graças ao trabalho de vocês em termos de competitividade, um dos países com uma administração pública entre as mais digitalizadas também do mundo, por aquilo que pareça, muito mais do que vários países europeus, né? Fizemos grandes passos adiante, mas ainda é um país onde há sérios entraves, sérios problemas, vários relatórios do InBusiness, por exemplo, do Banco Central, do Banco Mundial, aliás, ou o The Economist também, que tem indicadores que mostram que o Brasil ainda é um país com sérios problemas, sérios gargalos. Antes de entender como superar, mas quais são os gargalos principais que vocês identificam hoje para que o Brasil ganhe mais competitividade? Isso é mais o setor público, é um problema empresarial, é um problema de protecionismo que acaba mal educando, né, as empresas. Quais são os principais pontos que vocês identificam como grandes problemas para a competitividade brasileira?
Bom, acho que esse é um ponto super interessante, porque a gente acha que esse diagnóstico ele estava dado, né, desde o início, mas muito fragmentado. Então, um dos nossos principais projetos aí ao longo desse último ciclo aí de 4 anos foi a chamada Agenda de Custo Brasil, né? Então, eu acho que ele é muito legal para trazer, porque eu acho que ele exemplifica e ele tangibiliza esses vários problemas numa visão bastante simples, né? Então, o que a gente trabalhou, o que a gente fez? A partir desse conceito, que é um chavão que existe. Eu adoro dar esse exemplo, porque eu acho que ele é super interessante. Ele existe desde 1995, ele foi criado com a primeira agenda legislativa da CNI, chamava O Custo Brasil, né? Então, mas sempre foi uma expressão que significava burocracia, imposto, mas não significava muito mais do que isso, né? Não é tangível, não é calculável. É isso. Então, a gente começa um projeto em parceria com o governo federal, muito na ideia de conseguir trabalhar em 2 níveis, né? O primeiro deles era qualificar o que é esse custo Brasil. Então, quais são os elementos que realmente compõem esse desafio que o Brasil tem de competir com demais países? E o segundo era trazer um peso sobre a produção nacional. Então, quanto é mais caro produzir no Brasil? Acho que esses eram os 2 principais desafios que partiu desse projeto. Então, o que a gente fez, né? A gente, primeiro, olhou uma referência, né? Então, o custo, a competitividade, ela é uma métrica comparativa. Então, se eu sou mais competitiva em relação a algum país ou alguma coisa. Então, a gente olhou do ponto de vista comparativo e a gente elegeu a média da OCDE como referência. Tá? Acho que por todas as várias experiências, a gente entendia que era uma referência bastante adequada. E a partir disso, a gente avaliou o ciclo de vida de um negócio. Então, como eu vou conseguir abrir um negócio, acessar capital, contratar recursos humanos, toda a parte de infraestrutura, a insegurança jurídica, toda a parte de integração com demais países, a parte tributária, que a gente sabe que é um desafio imenso, a própria parte de acessar serviços públicos, então o quanto o Estado também é efetivo, inovação, o quanto eu tenho um ambiente justo para competir e, por último, toda a parte de encerrar um negócio. E dentro de cada uma dessas etapas, a gente elencou os indicadores em que o Brasil performava mal, em que a gente ia pior do que a OCDE. Tá? Então, a gente tinha um mapa claro, olhando onde estavam os principais gargalos, né? E aí, a partir disso, a gente deu um segundo passo, que é tentar medir cada um desses indicadores. Então, eu tinha a distância, o quanto o Brasil estava longe da OCDE. Claro. E o segundo desafio foi como é que a gente monetizava isso. Então, para cada um desses indicadores, a gente tem uma métrica diferente, mas eu gosto de trazer só um exemplo para tangibilizar para o nosso público assim, conseguir acompanhar também como é que esse desafio foi desenvolvido. A gente gosta de trabalhar com o indicador de complexidade tributária, que eu acho que é um indicador que a gente fala muito, que é o bendito, ou maldito, na verdade, número do Doing Business. Então, uma empresa média no Brasil, ela gasta 1.500 horas para cumprir as suas obrigações tributárias. A média da OCDE está em torno de 200 horas. Sim. Então, a gente tem um custo adicional para cumprir essa obrigação que está na casa de 90%. E existe um segundo indicador que a gente localizou, que é o custo de conformidade tributária para as empresas brasileiras. Então, 90% desse custo que foi identificado, ele é um custo Brasil, ele é um custo extra, que não deveria existir. Então, só nesse indicador, por exemplo, a gente tem um peso adicional de quase 60 bilhões de reais. Tá? E a gente fez isso para cada um desses indicadores, são 36 indicadores que foram mapeados. E são os piores desses daqui? Onde o Brasil se dava pior? Então, aí a gente tem um custo total de 1 trilhão e 700 bilhões de reais. Quase metade do PIB. 19% do reais, PIB. Desculpa, reais. Isso, não, reais. Dólar, isso. sim. Tá dá quase 20% do PIB, 19,5%. E a gente teve uma redução percentual do PIB, então esse número foi medido pela primeira vez em 2018, ele era 1 trilhão e 500 bilhões de reais, e agora a gente repetiu essa métrica com dados de 2021, e agora a gente está em 1 trilhão e 700 bilhões. E 80% desse custo, 85% na verdade, ele está em 6 eixos. E aí é o que eu quero te trazer. Então, assim, é aqui onde está o problema de competitividade do país. Né? Então, vou começar pelo mais conhecido de todos, nosso sistema tributário. Né? Então, ele tem um impacto muito significativo e tem 2 eixos que são os prioritários, né? Então, tanto a questão da complexidade, quanto a questão da informalidade. Então, a gente tem uma economia informal muito grande e o que onera a carga tributária sobre quem está dentro do sistema, acho que esse é um ponto importante. O segundo ponto é educação.
Então, a parte de capital humano é o maior gargalo que o Brasil tem hoje, e eu tenho 3 grandes indicadores ali dentro. A baixa qualificação da nossa mão de obra, né? Isso traz um impacto muito grande sobre produtividade. O segundo é a alta judicialização trabalhista, né? Que no Brasil é muito grande. Obviamente, a reforma trabalhista veio como uma solução importante, mas a gente ainda não conseguiu sentir os efeitos diretos dela, em especial por conta do Covid, né? O Covid acabou gerando também uma ampliação importante do número de processos aí durante a pandemia. E o terceiro está relacionado a tributos sobre folha de pagamento, em que o Brasil também tem uma tributação muito mais elevada do que os demais países. Depois a gente vai para a agenda toda de crédito, tá? Então, o Brasil hoje tem um custo de acesso ao crédito que é muito mais elevado. A gente sabe que os spreads são altos, a gente tem um custo que acaba sendo transmitido ali para quem está acessando, e você tem uma baixa disponibilidade também. Então, acho que são 2 pontos importantes ali para serem avaliados. Infraestrutura. Então, a qualidade da nossa infraestrutura é ainda muito baixa. A gente tem um custo que é gerado para quem, de alguma forma, quer transportar cargas muito grande, em especial pelo desafio que a gente tem de ter uma baixa, na verdade não é uma baixa, uma inadequada ainda, um balanço entre os vários modais. A gente ainda está muito focado no modal rodoviário, que é o mais caro. O Brasil tem um potencial super grande para ampliar ferrovias, que pode trazer um impacto também super importante. E, por último, a própria questão de cabotagem, que a gente acha que é um tema também que tem um espaço muito grande para crescer e para ser um instrumento importante. E aí, os 2 últimos eixos, eles estão relacionados a tanto a questão de insegurança jurídica. Então, a gente sabe que o Brasil, tanto o desafio de ter leis ou ter contratos, que hoje são uma coisa e daqui a pouco podem ser outras. Então, a gente tem até aquela brincadeira que no Brasil até o passado é incerto. Então, isso é um desafio muito grande para garantir confiança no sistema, inclusive atrair investimentos, né? E, por último, a baixa integração com a economia global, né? Então, isso também acaba trazendo um ônus tanto para acessar produtos quanto serviços que estão lá fora e que poderiam ser eixos importantes para aumentar a produtividade do país. Então, acho que a gente, olhando para esses 6 eixos, você tem um retrato bastante importante de onde deveria estar o foco de trabalho para a gente melhorar a competitividade do país. Pois é, vários pontos e todos muito interessantes. Vamos ver se a gente tem tempo de destrinchar todos. Mas antes disso, só para terminar esse ponto, 2 questões. Primeiro, como convencer o legislador, como convencer a classe política da importância desses pontos? A gente viu a reforma trabalhista sendo aprovada em 2017, a reforma da Previdência também, logo em seguida, iria ser aprovada também no mesmo ano, mas tivemos o Wesley Day que impediu isso. Tivemos algumas outras reformas que foram muito rapidamente aprovadas, mas isso vem de um longuíssimo período com basicamente 0 reformas aprovadas, e agora provavelmente teremos mais um longo período de muitas poucas ou quase nenhuma reforma relevante, tirando a tributária, que agora acabou de ser aprovada, porque já estava sendo, assim, já estava em gestação há um bom tempo. Como convencer o legislador da importância dessas reformas? Porque, afinal, cada reforma tem alguém que ganha, a sociedade como um todo, mas tem alguém que perde, que tem alguém que acaba tendo uma redução ou do seu ganho ou de privilégios que não são mais reconhecidos. Então, como é que vocês fazem isso? E se há algum exemplo virtuoso de algum sucesso que vocês depois repetiram em outros casos, né? Qual foi o modelo de convencimento? Olha, isso é importante, o legislador atua nesse ponto. Bom, acho que só para contextualizar, então, o MBC atua também como secretaria executiva de uma frente parlamentar, chamada Frente Parlamentar pelo Brasil Competitivo, e ao longo dos 2 últimos anos a gente tem estado dentro do Congresso, né? Então, interagindo. E aí eu acho que tem vários desafios, né? Então, tem um primeiro desafio que, para mim, é o de educação. Então, da mesma forma em que a gente precisa convencer a própria população, a gente precisa dar essa transparência, a gente precisa fazer com que eles entendam cada vez mais o impacto que aquelas agendas têm e o porquê elas são importantes para os vários setores, né? Então, a gente, como instituição, tem uma característica que eu acho que é bastante única. Então, o MBC é uma organização transversal. A gente tem hoje uma série de empresas que compõem a nossa entidade, mas que são dos vários setores da economia. Então, a gente tem um desafio interno de chegar a consensos que são trabalhos
de alinhamento entre o setor produtivo. Então, a gente sabe que tudo que é gerado ele acaba sendo bastante legítimo, né? E é muito legal enxergar como o próprio, tanto o setor público, e aí tanto o governo federal quanto o próprio legislativo, as várias esferas de governo, né, eles enxergam esse diferencial e eles acreditam muito nessa legitimidade. Então, a gente tem sempre uma abertura muito grande para o diálogo, né? E eu acho que a frente, quando ela foi criada em 2021, a gente já se colocou na ideia de criar algo que fosse diferente. Então, a gente gosta muito de debater ideias. Então, a gente tem, acho que, espaços de confiança que são criados em que a gente pode trocar, em que os legisladores têm a capacidade de escutar o setor privado e, ao mesmo tempo, a gente também pode ser influenciado positivamente para fazer ajustes até na nossa própria posição a partir de inputs que vêm nesse debate. Então, acho que a gente teve 2 exemplos que foram muito curiosos. E que acho que para a gente foram muito significativos do potencial que essa organização que a gente está tentando criar ali, que é diferente dos demais modelos. Assim, eu acho que a gente tem uma pegada diferente, a gente tem uma pegada de ser reconhecido como um espaço técnico. Então, a frente já tem essa legitimidade dentro do Congresso Nacional, mas a gente fez, acho que, 2 movimentos. O primeiro deles foi em torno da votação do marco de digitalização dos cartórios, né, que aconteceu em 22, começo de 22. Agora em janeiro de 24, né? Isso. Perfeito. E a gente tinha encomendado, inclusive, uma pesquisa para o IBOP, muito da ideia de tentar entender a percepção dos brasileiros sobre serviços cartorários. E a gente provocou um debate em que a gente tinha presidentes de associações de cartórios, a gente tinha o setor privado, a gente tinha parlamentares, e foi um debate riquíssimo, de alta qualidade, em que existe, assim, clareza em que há discordância sobre alguns pontos, mas que a concordância ela é muito maior do que a discordância. Então, acho que a gente saiu de lá bastante convencido de que tem uma agenda comum que é possível e que a gente consiga avançar com velocidade. E o projeto foi aprovado depois disso. E eu acho que a gente tentou fazer esse mesmo movimento na própria reforma tributária. Então, a gente conseguiu fazer uma reunião com parlamentares, e aí, enquanto o texto ainda estava sendo discutido na Câmara, mas dos setores da indústria, do comércio e serviços, da educação, da saúde, do agronegócio. E foi uma conversa riquíssima. E, de novo, acho que ela demonstra que o Brasil tem mais pontos em comum do que divergências. E eu acho que esse talvez seja uma parte ali do desafio. Assim, acho que nosso objetivo hoje, não só como instituição, mas como país, deveria ser, e aí olhando para os vários setores empresariais, né, acho que esse desafio que você trouxe sobre... Não só assim, sobre os grupos de interesse, isso realmente é uma característica muito forte do país, né? Mas eu acho que é buscar realmente quais são esses pontos de convergência. Eu acho que esses pontos de convergência já são uma agenda bastante potente para a gente transformar o país. Então, quero ver qualquer um que vai falar que a gente não deve investir mais em ensino técnico e profissionalizante. Não vai. Então, assim, isso é um ponto que é consensado. A gente precisa ter profissionais cada vez mais preparados para essas novas economias. Eu não estou falando só da digitalização, mas eu estou falando agora, talvez, de uma economia verde que traz uma série de agendas de oportunidade para o país e a gente não está preparado ainda para receber isso. Então, eu acho que hoje a gente precisa sensibilizar não só o parlamento, mas o próprio setor produtivo, de que a gente consegue encontrar essa agenda comum e avançar como nação nessa visão. Mas, por exemplo, só para terminar esse ponto, e faço uma provocação. Você falou que tem muitos mais pontos de convergência do que de diferença Brasil afora, mas olha o caso da reforma tributária. Vamos entrar já no mérito da reforma tributária. Temos uma alíquota que poderia ser, já é na verdade, né, a mais alta do mundo, segundo as perspectivas, as indicações do Ministério da Fazenda, e poderia aumentar ainda mais por causa das exceções, dos privilégios, no final de contas são privilégios, concedidos a vários setores econômicos, setor de saúde, educação, saneamento básico, entre outros. Agora, até advogados e contadores aparentemente têm isenção e ou pelo menos têm um tratamento privilegiado, preferencial na reforma. Então, no final das contas, temos, de fato, grandes lobbies que atuam em Brasília, cada um defende o seu interesse, e somente alguns pontos que não atacam, não interferem, não atingem a vida cotidiana deles, conseguem chegar a um acordo? Ou você acha que a reforma tributária, por si só, o destino ia ser esse, não tinha outra solução? Porque, de fato, a reforma demonstra que há muita gente em Brasília que grita mais e acaba ficando, para quem paga de fato, ou vai pagar o imposto cheio, uma alíquota gigantesca, né?
Não, acho que você tem grupos de interesse atuando por setores específicos, né? Eu acho que a gente vê isso no próprio texto que foi aprovado ali no Senado. Mas, ao mesmo tempo, acho que a gente precisa reconhecer o avanço que essa reforma vai trazer para o país. Assim, ela é uma revolução para o nosso sistema tributário brasileiro, independentemente do número de exceções. Assim. Na nossa visão, como instituição, a gente deveria ter buscado um número menor de exceções. Acho que tem exceções ali que estão colocadas que são padrões mundiais, alimentos, saúde, educação. Isso acontece já em grande parte dos demais países do mundo. E aí eu acho que também é importante a gente entender que a gente ter a maior alíquota de IVA do mundo, ela se reflete também, possivelmente, hoje a gente já tem a maior tributação sobre o consumo do mundo, né? Então, assim, acho que é um desafio, mas a gente está transitando para chegar em um modelo que é um padrão internacional, em que eu vou conseguir falar para um investidor estrangeiro como é que se tributa aqui no Brasil, porque hoje é inexplicável, né? Você não consegue explicar que alguém que vai vir operar aqui, ele precisa talvez conhecer 5 mil municípios, 27 estados, além das várias exceções que existem a nível de impostos federais, né? Então, acho que o Brasil hoje é realmente um manicômio tributário e a PEC, mesmo com o aumento das exceções que foi efetivamente desenhado, já é uma vitória muito grande. Eu acho que a nossa maior preocupação hoje, né, quando a gente olha para essa agenda, é garantir que você tenha um sistema que não tenha acumulatividade, né? E aí, acho que talvez nos preocupe até mais, assim, a discussão sobre, de repente, se ter a capacidade ou a abertura para que estados pudessem criar impostos específicos. Então, assim, isso nos preocupa bastante porque se acaba, né, atingindo esse conceito amplo que é o da não cumulatividade. Então, acho que a gente tem um desafio como nação de evoluir nessa visão da pressão dos grupos de interesse, né? Acho que, no fim das contas, quem acaba sendo prejudicado é o cidadão, porque é o cidadão que vai pagar mais caro e é ele que, de repente, não tem a voz ali no Congresso, mas acho que, ao mesmo tempo, é importante celebrar e reconhecer a vitória que essa reforma vai trazer para o nosso sistema e para a nossa competitividade. Tatiana, vamos continuar o nosso papo sobre esse ponto, pegar um gancho para falar com vocês sobre insegurança jurídica, mas antes disso, rápido intervalo, 2 minutinhos e voltamos já para o nosso Talks desta noite. Estamos falando de competitividade, como deixar o Brasil mais competitivo. Então, não saia daí porque voltamos já. E de volta para o nosso Talks, hoje à noite o papo é sobre competitividade, sobre como deixar o Brasil mais competitivo e estamos falando sobre isso com a Tatiana Ribeiro, que é diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo. Tatiana, eu vou pegar o gancho da sua última resposta sobre problemas ligados à incerteza aqui no Brasil provocada por um sistema tributário caótico, um manicômio tributário, mas além do fato de ter 27 estados, o Distrito Federal, os municípios, entidades, regiões metropolitanas, etc. Um dos maiores problemas que cria a incerteza jurídica é a atuação também do judiciário, porque a interpretação de muitos impostos acaba criando problemas jurídicos, processos que demoram décadas para serem resolvidos e problemas até de excesso de judicialização ou também de decisões que acabam provocando, acabam colocando em questão o conceito de julgamento consumado, né, de segurança, né, de não retroatividade tributária, como a gente viu, por exemplo, numa recente decisão do Supremo Tribunal Federal, que basicamente decidiu que as empresas devem voltar a pagar impostos desde 2007. Né? Sobre a contribuição social sobre o lucro líquido. Então, minha pergunta é, quanto que o judiciário, na opinião de vocês, do Movimento Brasil Competitivo, está influenciando negativamente a competitividade do Brasil e como resolver esse problema? Não só na questão tributária, porque a gente viu também recentes decisões de cortes inferiores de primeiras instâncias, por exemplo, obrigando o Uber ou outras empresas de aplicativo a contratar os seus funcionários como se fossem CLT, quando há decisões de tribunais superiores que falam exatamente o oposto. Então, quanto que o judiciário no Brasil contribui para esta incerteza e a redução da competitividade do sistema brasileiro? Bom, acho que da mesma forma que a gente comentou sobre a necessidade de educação do próprio parlamento, acho que esse também é um tema que a gente precisa cada vez mais levar para o judiciário. Então, acho que esse talvez seja um dos maiores desafios, né? Assim, o MBC ainda
não atuou fortemente com o judiciário brasileiro. A gente tem 2 experiências de projetos implementados ali nesse modelo da primeira década, em que a gente atuou para melhoria da produtividade do Tribunal de Justiça aqui de São Paulo, né, que é o maior tribunal do Brasil, mas muito na ideia de poder trazer mais produtividade mesmo, né? Um resultado em que os processos tramitam com mais velocidade e que a gente consiga ter um resultado melhor para a sociedade. Mas eu acho que o desafio, né? E aí dentro da mandala do Custo Brasil, que eu comentei, a gente está ali dentro do pilar de insegurança jurídica, a gente mediu 2 indicadores, tá? O primeiro deles é a qualidade da nossa regulação, tá? Então, existe um indicador da OCDE, que é o PMR, o Product Market Regulation, e lá a gente tem hoje uma nota razoável, né? Mas obviamente muito passível de melhoria. Então a gente vê que hoje a gente tem um problema de qualidade dessas regulações, e aí acho que a gente olha pela própria qualidade do sistema tributário brasileiro, né? E tem um segundo desafio, que é o tempo de tramitação de processos do Brasil, né? E que é absurdamente mais elevado do que a da OCDE, chega a ser 5 vezes mais elevado. Então, acho que você tem esses 2 desafios, né? Acho que você tem o desafio que, de alguma forma, está relacionado a melhorar a qualidade regulatória, e melhorando a qualidade regulatória, talvez deixando menos espaço para interpretações. Acho que esse é um desafio importante. E o segundo desafio é realmente conseguir diminuir esse estoque e garantir que a gente tenha mais velocidade nesse processo de tomada de decisão, né? E, por último, né, eu acho que a gente tem esse desafio imenso de avançar numa maior conscientização do impacto dessas decisões sobre o sistema, sobre a economia como um todo. Acho que a visão é um pouco essa. E é muito curioso, né? Mas eu acho que esse processo, em especial dessa agenda, a gente está tocando essa agenda há 5 anos, né? E você vê que é um processo de construção. Então, começa ali no governo federal, a gente consegue sensibilizar alguns setores econômicos, e aí com uma força maior na indústria, que era quem de alguma forma sentia mais esse processo, a gente avança para trazer outros setores. Então, acho que é muito legal colocar aqui. No ano passado, a gente construiu uma agenda para as eleições, que chamavam 12 compromissos por um Brasil competitivo. E a gente conseguiu a adesão de 50 setores empresariais. Ela foi coassinada por 50 setores empresariais. Então, eu acho que também é o desafio de como é que a gente leva esses desafios que são comuns, que são prioritários, para todos, né? E aí eu acho que, da mesma forma em que a gente tem conseguido cada vez mais chegar ao próprio setor produtivo de forma mais ampla, estamos aumentando também o grau de conhecimento ali no legislativo, e a gente precisa fazer essa mesma coisa no judiciário. Assim, acho que eles têm, acho que esse tipo de questão tem um impacto muito importante para a economia, né? Traz uma insegurança jurídica realmente muito elevada. E a gente precisa conseguir atuar sobre esse processo, que para mim é muito de conscientização e educação. Só para terminar, quanto nesse documento de vocês, essas 12 propostas, né, 12 compromissos para um Brasil competitivo, 50 entidades empresariais, e quantos partidos apoiaram esse sistema? Ele não foi. A gente fez a entrega para os candidatos, né? Então, a gente fez a entrega para os presidenciáveis, e foi uma construção junto com a frente parlamentar, né? Então não foi algo que foi apresentado junto com ninguém, assinou um compromisso de aplicar esses. Perfeito. Mas a gente tem trabalhado, e assim, eu acho que foi um instrumento importante, inclusive, para dialogar, né? Então, achei muito curioso que aconteceu um movimento recente de entidades do setor de serviços e comércio que quiseram relançar essa agenda porque acreditavam que estava tudo colocado ali. Então, acho que foi uma construção muito legítima e uma visão clara de prioridades comuns a todos os setores da economia. Acho que esse era o grande objetivo. Perfeito. Agora, só para também terminar esse assunto, você falou de reguladores que devem ser educados também, devem ser explicado para eles a importância desses assuntos. Mas o Brasil também foi um dos primeiros países daqui, da América do Sul, pelo menos, a ter agências de regulamentação de setores econômicos, né? Por exemplo, a ANAEL para a energia elétrica ou a Anatel para a telefonia, porque foram setores que foram privatizados e onde há empresas em competição, mas muitas vezes são monopólios naturais ou algumas limitações da concorrência perfeita ou algo parecido à concorrência perfeita. O CADE, por exemplo, é uma das agências de regulamentação mais criticada porque atua de forma lenta, muitas vezes, ou de forma ineficaz. Um exemplo é o documento que a Petrobras assinou nos anos passados com o CADE, se comprometendo a vender metade de suas refinarias. Não fez isso até hoje, só vendeu 2 e até agora não tivemos nenhum tipo de sanção por parte do CADE.
Nesse aspecto, como que vocês vê a atuação das agências de regulamentação setoriais, no caso, ou de concorrência do Brasil? Elas também deveriam passar por um processo de educação, elas estão com uma redução da força de mão de obra, do orgânico, por isso atuam de forma menos eficaz do que deveriam, falta incentivo, falta financiamento. Qual que é o diagnóstico de vocês em relação a todas as agências, da ANAEL até a CVM na Bolsa? Bom, vou dar um diagnóstico e aí talvez seja até uma visão mais pessoal, mas esse é um tema que a gente está priorizando para a nossa agenda do ano que vem, assim, ter um panorama e uma fotografia mais real de como é que está a maturidade regulatória, e eu acho que é importante trazer. Você sabe quantos órgãos regulam no governo federal hoje? Deve ser uma meia dúzia? 136. Eu tenho 136... E aí podem ser secretarias dentro dos ministérios, as próprias agências reguladoras, que têm alguma capacidade regulatória hoje dentro do governo federal. Por exemplo, a Secretaria de Proteção dos Consumidores, que poderia ser uma das causas da enorme judicialização do setor aéreo, por exemplo. E você tem várias outras, várias secretarias dentro do Ministério da Agricultura que são responsáveis por regular setores específicos. Então, assim, isso foi uma pesquisa que o governo federal soltou, acho que no final do ano passado. Então, você tem 136 órgãos com competências reguladoras. Então, assim, imagina a quantidade de sobreposições que já não há dentro disso. Então, eu acho que é importante trazer esse cenário e esse é um dos projetos que a gente quer priorizar para a nossa atuação no ano que vem, para ter um mapa claro, entender o grau de maturidade regulatória desses vários entes, entender se há sobreposições e poder, a partir disso, acho que ter uma atuação mais clara de onde a gente pode ajudar, tá? Mas, assim, nas agências reguladoras, de forma geral, acho que você tem um desafio, e aí, escutando muito, inclusive, a minha própria rede, dessa questão que você colocou da baixa mão de obra, então você teve uma baixa importante e esses postos acabaram não sendo repostos, mas eu acho que tem um desafio também muito forte que a gente precisa reforçar, que é a necessidade realmente da gente ter agências reguladoras com a capacidade setorial, né? Então, a gente precisa avançar na agenda de profissionalização das agências. Então, acho que esse é um tema que avançou e que precisa ser reforçado. A gente não pode regredir para garantir que a gente realmente tenha pessoas corretas, com as competências técnicas necessárias e que possam avançar nesse processo. Acho que o Brasil foi um pioneiro importante nesse modelo, né? Acho que a gente tem agências fortes, que têm papéis importantes. Mas eu entendo que tem essa oportunidade da gente reforçar a importância dessa agenda e defender que a gente não tenha mudanças também nesse cenário. Então quer dizer que o Brasil hoje tem muita agência, mas tem pouca gente qualificada dentro dela, ou seja, elas atuam de forma errada, de forma ideológica, no caso da Secretaria de Defesa do Consumidor. Algumas vezes tem algumas decisões ou pedidos ou portarias que beiram um absurdo, né? Então, assim, como é que elas atuam, essas agências? Qual que é a racionalidade por trás disso? Não, é que as agências você tem só as grandes, né? Que eu acho que são 7 ou... Sim, ok. ANEEL, a Anvisa, a Anatel, essas são as agências. Os outros são alguns órgãos com competências reguladoras. Entendi. Assim, eu tenho até dificuldade de fazer uma avaliação mais clara porque eu não tenho informação e assim, a gente aqui é super... pouco transparente a tua forma deles de atuar, é isso que é... Não tem informação porque essa não é uma agenda que a gente ainda conseguiu se aprofundar. Tá. Perfeito. Acho que mais nesse sentido, assim. Então, como a gente é muito baseado em evidência, eu tenho dificuldade de chegar a um diagnóstico concreto porque, efetivamente, a gente ainda não... Esse é um projeto que a gente está desenhando para o ano que vem e assim que eu tiver clareza sobre esse diagnóstico, a gente pode conversar mais a fundo. Mas, assim, acho que numa visão geral, você tem um número talvez grande demais de reguladores, né? E até entender, assim, o quanto, efetivamente, pode haver algum tipo de sobreposição que possa trazer mais eficiência para o processo e para o sistema como um todo, né? E aí, a gente fala muito do governo federal, né? Mas eu acho que isso possivelmente se repete aí para estados e municípios e talvez seja um cenário mais desafiador, porque você tem uma capacidade institucional menor, né? Obviamente você tem... E aí, acho que é importante destacar, né? Assim, a elite do serviço público brasileiro hoje possivelmente está no governo federal, né? Com profissionais muito capazes, muito treinados, capacitados, formados, né? E aí, quando a gente chega para os níveis mais baixos ali da federação, né, estados e municípios, isso é muito mais desafiador, né? Então, a gente precisa ser também bastante inteligente nessas construções, quando a gente pensa, por exemplo, até no próprio desafio ali do Congresso,
para conseguir depois desdobrar e levar isso para os níveis locais de forma adequada. Perfeito. Agora, últimos 2 pontos que, infelizmente, nosso tempo está terminando. Você falou da questão do crédito, acesso ao crédito e o custo elevado do crédito. O Brasil temos vários problemas no aspecto ao crédito. Primeiramente, a questão do gasto público, que acaba levando a inflação. Então, a Selic sobe, mas também temos problemas, por exemplo, de recuperar o crédito. A recuperação é muito cara, muito lenta, demorada, até algumas leis que impedem, por exemplo, penhorar alguns bens, que isso acaba criando um certo sentimento de, vamos dizer assim, impunidade por parte de algum devedor que não queira pagar, tanto que temos quase 2/3 dos brasileiros que estão endividados ou estão com o nome sujo na Serasa, mas muitas vezes é porque eles sabem que nada vai acontecer com eles, né? Agora, além, claro, tem problemas de renda, etc., mas por outro lado, o Brasil também, pelo menos nesse momento, estamos vendo uma certa resistência lá em Brasília de avançar com umas temáticas que vinham do passado, como, por exemplo, a possibilidade de penhorar mais rapidamente bens, os próprios imóveis das pessoas endividadas e inadimplentes. Como é que vocês veem isso? De fato, o custo do crédito no Brasil, quanto que é, na opinião de vocês, ligado a leis que impedem essa recuperação rápida e eficaz? Tem uma monetização, dá para a gente quantificar isso? E quais são os eixos que o Brasil deveria seguir para se tornar um país normal em termos de acesso, concessão e custo do crédito? Acho que eu não vou ter esse número exato, mas assim, acho que na nossa visão a gente tem 2 grandes desafios, né? Quando a gente olha, em especial para o spread, né, você vê que o maior peso dele está realmente na alta inadimplência que o Brasil tem hoje. E quando a gente vai avaliar linhas de crédito mais específicas, isso realmente acontece com muita frequência, né? Isso acaba elevando. Então, acho que um dos principais mecanismos que a gente estudou, que eram realmente medidas muito importantes, é o acesso a garantias, né? Então, o Brasil aprovou recentemente o Marco das Garantias, que tem a capacidade de ser bastante inovador aí, em trazer novos formatos que vão, de alguma forma, garantir garantias garantias é ótimo, né? Mas garantir o acesso a um crédito mais barato aí junto ao setor financeiro. Então, acho que esse é um movimento muito importante. Houve um veto relevante no projeto por parte da presidência. A gente vai trabalhar para derrubar esse veto, que a gente entende que é o coração do projeto. Então, acho que tem uma visão aí no setor produtivo de que isso é um tema importante e que precisa avançar. Você estava falando a questão da alienação fiduciária, Exato, é isso, né? Então, exatamente. vocês acham que eles têm 2/3 do Congresso que consiga derrubar esse veto? A gente acha que sim. Então, é possível que a gente tenha o marco das garantias que seja aprovado assim como entrou, basicamente, como foi votado, vamos dizer assim, pelo Congresso? A gente está trabalhando, em tese, em 2 pontos, mas é isso. Assim, eu acho que o ponto central é a questão da alienação fiduciária, né? Acho que tem um movimento forte de várias frentes parlamentares trabalhando por isso. Então, a gente está fazendo uma grande união, porque a gente acha que realmente esse é um projeto muito estruturante para o país e ele precisa ser aprovado na sua integralidade. Então, vamos trabalhar para isso. Eu espero ter boas notícias aí nas próximas semanas. A gente está com uma expectativa de que isso seja votado aí até a próxima semana. Então, acho que esse é um primeiro movimento, tá? Mas, ao mesmo tempo, acho que tem um segundo desafio que também é ampliar a competitividade, né? Então, acho que o Brasil hoje, quando a gente pensa no setor financeiro de forma tradicional, você tem uma concentração muito grande ali em 4 bancos, né? Mas as fintechs vieram para, de alguma forma, revolucionar um pouco esse processo e esse acesso, né? Então, a gente também entende que esse novo tipo de atuação, essa nova modalidade, ela também tem a capacidade da gente conseguir acessar novos formatos, né? O BNDES também criou linhas de financiamento super interessantes durante a pandemia, inovadoras e que estão, de alguma forma, também dando continuidade agora. E aí eu acho que cada vez mais precisa ter essa maior aproximação, sabe? Entre os reguladores, então o próprio Banco Central, o Ministério da Fazenda, o BNDES, as fintechs, para construir e pensar em modelos alternativos que pudessem trazer mais competitividade para o sistema financeiro como um todo, né? Então, eu acho que se a gente olhar para esses 2 desafios, né, eu acho que a gente consegue realmente ter uma ampliação expressiva aí do acesso a crédito no país. Último ponto, Tatiana, a questão do Brasil do ponto de vista geográfico, ou seja, há estados brasileiros onde é muito mais avançada
a tentativa de criar um ambiente de negócios mais competitivo, penso a São Paulo, mas há outros estados da federação, o Espírito Santo também é um caso virtuoso, entre aspas, ou Santa Catarina também, e há outros estados onde há uma maior resistência em destravar alguns pontos que poderiam aumentar a competitividade como um todo daquela região específica, daquele estado, onde muitos municípios também atuam da mesma forma, municípios que são mais atentos a essas questões, outros que são um pouco mais, priorizam menos essa questão da competitividade do sistema econômico local. Como que vocês atuam nesse aspecto? Há também um contato com governadores, com secretarias de finanças de vários estados? Vocês percebem uma mudança, uma diferença também do ponto de vista do cunho ideológico do governador ou da região específica? Algumas regiões que são mais, vamos dizer, independentes do governo federal, outras menos, elas atuam de forma diferente. Como é que o Movimento Brasil Competitivo trabalha nesse aspecto local mesmo? O MBC, na sua trajetória, ele começou com um apoio muito intensivo a estados e municípios, né? Mas a gente até por questões de impacto tem priorizado projetos federais e projetos com estados. Acho que temos ainda algumas ações com municípios, mas acho que acaba sendo um impacto muito localizado e nesse momento até para realmente pensar nessa estratégia a gente tem olhado para esses dois eixos. A gente é suprapartidário, então o MBC existe desde 2001, a gente trabalhou com todos os governos federais, com 20 estados de diferentes partidos e eu acho que tem, não vou nem dizer um viés ideológico, mas eu acho que tem um viés também de crença do que aquela liderança pública quer construir de caminho para a sua região, né? E a gente respeita, constrói junto, apoia os vários desafios que eles têm para tentar isso tirar do papel e eu acho que uma questão super importante é reforçar as vocações, né? Então, o Brasil hoje, quando a gente olha para a agenda de oportunidades, você tem uma economia verde que está deslanchando em todo o mundo. O Brasil tem uma biodiversidade única, a gente tem uma série de diferenciais comparativos que são capazes de nos colocar em posição de destaque aí no mundo quando a gente está falando dessa nova economia que é de baixo carbono, que é muito mais limpa, né? E aí a gente olha para o Brasil tem oportunidades em regiões que possivelmente eram pouco desenvolvidas, como a região norte, né, com a Amazônia, o Cerrado, o Pantanal. Então, eu acho que essa nova oportunidade que está vindo ali também, ela é capaz de gerar também uma agenda de desenvolvimento muito forte em regiões talvez que sejam menos desenvolvidas. E aí, por último, acho que você também vai ter agora um desafio que está muito ligado à própria questão da reforma tributária, né? Com a tributação no destino, os estados e os municípios, de alguma forma, vão perder esse instrumento de incentivo mais relacionado à atração de investimentos. Então, eu acho que a própria melhoria da competitividade vira um diferencial competitivo para aquela localidade. Então, também a gente está apostando que isso possa ser um divisor de águas e incentivar aí que a gente tenha melhores caminhos aí para todo o Brasil. Mas a gente está bastante confiante aí que você tem uma janela de oportunidade importante aí para o Brasil se reposicionar e conseguir atrair mais investimento, até aproveitando também todo esse movimento de nearshoring, powershoring, friendshoring, etc. Né? Etc. Sim. Ou então você acha que a reforma tributária vai forçar, entre aspas, alguns governos locais a mudar um pouco o jeito de administrar o Estado ou o município, porque acabou a guerra fiscal. Então, sem a guerra fiscal, será impossível ter uma gestão pública local eficiente, uma atividade econômica e até uma arrecadação sólida, se não for através de atrair empresas, investimentos, etc. Esse é o ponto. A reforma tributária é uma mudança de patamar radical. E você tem vários estados já investindo em iniciativas de melhoria de ambiente de negócio. Claro. Assim, você olha, exemplo, Rio Grande do Sul. Rio Grande do Sul, na gestão passada, avançou numa reforma tributária e numa reforma administrativa dentro do próprio estado e sabendo que o estado é um estado extremamente endividado. Claro, né? claro. Então, chegou a quebrar já no passado. E a gente olha outro exemplo, que é um celeiro de talentos do Brasil, que é o Ceará. Então, eu acho que eu acho que também é importante criar essa visão e esse espírito de cooperação para que a gente possa levar essas iniciativas de sucesso e aprender também com bons exemplos, que existem vários no Brasil. Claro. Último ponto, você citou a OCDE. Quanto é importante para o Brasil entrar na OCDE do ponto de vista do ambiente de negócios? Porque, segundo alguns, é apenas um fetiche, né, de parte de um ambiente político que olha isso como se fosse a resolução de todos os males, mas, por outro lado, é um carimbo importante, especialmente para grandes investimentos internacionais, porque é um país membro da OCDE.
acaba atraindo mais facilmente investidores, o investment grade também seria facilitado, entre outras coisas. Mas isso tem um custo também para o Brasil, porque ele vai ter que cumprir com várias exigências. Hoje o Brasil é o país não membro que mais cumpre com as exigências da OCDE, mas ainda faltam alguns pontos importantes. Então, na sua opinião, na opinião do Movimento Brasil Competitivo, quanto é importante, quanto é decisivo para o Brasil entrar na OCDE? É muito importante. Acho que o grande desafio e o grande resultado é esse alinhamento normativo, né? Acho que a gente está alinhado às melhores práticas internacionais, traz uma capacidade de atrair investimentos que realmente é muito superior à que a gente tem hoje. Então, a gente é muito favorável a avançar nessa agenda. Você acha que temos chances nos próximos 2, 3 anos de entrar nessa organização, ou um certo receio hoje em Brasília de fazer parte daquilo que eles chamam o Clube dos Países Ricos, né? Acho que a gente tem uma série de oportunidades nesses próximos anos. Então, assim, ano que vem o Brasil cediu o G20, no ano seguinte o Brasil cedia a COP. Então, eu acho que a gente está se posicionando cada vez mais nessas grandes agendas internacionais e a gente realmente espera que esse tema da OCDE não saia da visão aí de prioridades, assim. Mas eu acho que tem se falado pouco nisso ainda, né? Pois é, né? E ultimíssimo ponto, a questão do comércio internacional. Temos 5 minutinhos, mas eu queria tratar com você sobre isso. Boa parte do setor que apoia também, ou pelo menos uma parte considerável do setor que apoia o Movimento Brasil Competitivo é o setor industrial. O setor industrial que hoje é um setor que está encolhendo no Brasil em relação àquilo que já foi, né? Hoje representa menos de 20% do PIB, né? No passado chegou a proporções muito maiores. Mas, ao mesmo tempo, um setor que é muito protegido por impostos alfandegários muito elevados, barreiras não tarifárias também, que acabam deixando o Brasil quase impossível para investidores ou para exportadores, né, para trazer mercadoria aqui no Brasil ou, vamos dizer assim, tropicalizar as suas mercadorias. Como que o setor industrial vê uma eventual abertura comercial, por exemplo, um acordo de livre comércio com a União Europeia, entre a União Europeia e o Mercosul, e quanto o setor ainda está com o pé atrás e ainda acha que o conceito da teoria da indústria emergente ou outras teorias cepalinas são tão importantes para o desenvolvimento, a reindustrialização do Brasil? Acho que você tem alguns desafios, né? Então, acho que esse conceito até da visão de calcular o custo do Brasil era muito para ser também um fator de equilíbrio à abertura comercial. Então, a nossa posição também não dá para se falar em uma abertura comercial unilateral, que isso possivelmente quebraria toda a indústria nacional, que tem um papel muito importante na geração de empregos qualificados. Acho que isso é importante também trazer, assim. Acho que a gente está passando por uma série de transformações, né? Então, acho que tem uma agenda de oportunidade interessante de atrair novos investimentos. A gente precisa, obviamente, avançar numa visão de abertura comercial. Acho que isso é fundamental, mas ao mesmo tempo a gente precisa também conseguir avançar em equalizar essas condições de competitividade para que a indústria ela tenha condições realmente de competir com um produto que está chegando de fora, né? Então, se a gente está falando de 20% do PIB, você está falando de 1,5 trilhão, 1 trilhão e 700 bilhões de reais de diferença de custo adicional para produzir no Brasil, em relação à média da OCDE. Se for a China... Claro, não tem nem comparação. Sim, sim. Então, eu acho que tem esse desafio também da gente ter uma agenda clara, né, de como é que a gente vai endereçar esses 6 pontos que a gente trouxe como desafios, como é que a gente resolve esses problemas e ter cada vez mais também uma agenda compartilhada e construída para a gente fazer isso de forma equilibrada. Acho que é importante, é fundamental. Eu só acho que não pode ser unilateral, senão realmente eu acho que o prejuízo que isso pode trazer para o Brasil talvez seja muito superior ao benefício. E telegráfica, você acha que o acordo que está sendo negociado e que possivelmente será assinado até o final do ano com a União Europeia é unilateral ou é bem calibrado e bem balanceado? Não, esse eu vou te dever porque não consigo avaliar. Não é da minha expertise e realmente não avaliei isso até agora. Então será o nosso assunto para uma próxima entrevista aqui para falar de Brasil mais competitivo. Mas enquanto isso, eu queria te agradecer, Tatiana. O tempo infelizmente se esgotou. Muito obrigado, Tatiana Ribeiro, diretora executiva do Movimento Brasil Competitivo, por ter estado conosco hoje aqui no BMC Talks. Muito obrigado, foi um prazer. Obrigada a você, foi um prazer. Obrigada a todos os ouvintes. E muito obrigado a você que está seguindo a gente. Continue aqui na programação da BMC e nos vemos na semana que vem com mais um papo sobre política, economia, finanças, negócios e internacional. Mais uma vez, muito obrigado a todos pela atenção, uma ótima noite e até mais.